Olá, pessoal, bom dia. Nesse vídeo, então, vamos trabalhar pensando na clínica, a partir das nossas discussões de casos, o texto de 1926 do Freud, Inibição, Sintoma e Angústia. Esse texto, ele é muito importante para a psicanálise, ele é muito importante para pensar a clínica, porque ele vai, de maneira conceitual, né, daquele tipo de raciocínio do Freud, bem, né, que a gente conhece bem elaborado, ele vai diferenciar definitivamente o sintoma da inibição e da angústia, e como é que esses três se relacionam. Então, a primeira coisa que ele faz no texto é dizer para a gente que sintoma é diferente de inibição, embora a inibição possa ser um sintoma, mas a formação e a maneira, então, como a gente vai lidar com essa formação no consultório seriam de naturezas diferentes, né? Como ele vai dizer no texto, tem fontes diferentes, né? Então, vamos lá. A seguir, a gente tem aí uma apresentação e uma discussão, então, dessa questão. Ó, vamos lá, eu vou só dividir a tela um pouquinho aqui e depois eu volto. É que quando eu compro. Ah, não, dessa vez aparece. Ah, não, é que aparece aí, isso aí, né? Aí fica assim, eu acho interessante esse efeito. Ao infinito e Ao além. infinito e além. Mas é esse aqui, né? Vocês estão vendo aí? Sim. Inibição, sintoma e angústia. Então, esse, né, texto é bem importante mesmo para a gente pensar a clínica, né? É bem fundamental, né? Como vocês estão vendo, é um texto de 26, em que o Freud vai fazer, então, essa diferenciação, né, do sintoma, da inibição e da angústia, como caminhos ou funções ou formações diferentes, né? Embora, de certa maneira não, embora elas se conjuguem muito, enfim, como é que podemos dizer isso? Se misturem, aparecem, né? Uma, enfim, misturada com a outra ou embasada na outra, né? Como ele já começa dizendo aqui, né? A intenção na primeira parte. Nossa ideia também é repassar essa primeira parte aqui, né? Ele vai dizer lá que na linguagem, né, a gente faz essa diferenciação entre o que é um sintoma e uma inibição. Mas a gente não dá grande valor para essa distinção do ponto de vista psicológico, né? Que é isso que ele está dizendo na linguagem, a gente faz isso, mas do ponto de vista psicológico e psicanalítico, né? A gente não faz tanto. E como ele diz, ó, elas não se originam do mesmo solo, né? A inibição tem uma relação especial com a função, né? Com a função específica do órgão ou com a função até. A gente pode dar uma atualizada, né? A função daquele significante, a função daquele tema, a função daquela experiência, né? E não significa necessariamente alguma coisa patológica, né? Pode se chamar a inibição, ou pode se chamar de inibição a restrição normal de uma função, né? Então, sei lá, inibido na fome, né? Inibição da fome, inibição enfim, de várias coisas aí físicas, né? Que a gente pode tomar. Mas não. Onde vai dizer, já o sintoma indica uma experiência e um processo patológico. Então, não necessariamente a inibição vai indicar isso, né? Ela tem ali, mas a gente vai ver que inconscientemente, ou não tão inconscientemente assim, a gente usa a inibição como uma forma, já posso adiantar então, de evitar o sintoma, né? De evitar a sintomatização. Literalmente de evitar o conflito, né? O sintoma vai indicar, então, a existência de um processo patológico. Portanto, também a inibição pode ser um sintoma. Então, nem todo sintoma é um sintoma inibitório, né? O sintoma, a gente sabe, e o Freud vai falar bastante disso depois, mais para frente, é uma aliança de compromisso, né? Em que a gente desvia, né, a pulsão e faz uma formação acessória, justamente para continuar realizando a pulsão, para continuar, né, o princípio do prazer continuar atuante, né, que é isso que o básico do sintoma não vai mudar aqui na experiência, na ideia freudiana, né? O básico do sintoma é essa coisa de que ele é um substituto do conflito, ele é um substituto do gozo proibido, né? É, então, ele é também uma forma de gozo. E a inibição, podemos dizer, né?
vai participar do sintoma, por vezes inibindo a finalidade, né? Ou por vezes não deixando que o conflito chegue ao sintoma, não deixando que aquilo de fato se torne, e aí para a gente é importante, porque não deixando que aquilo se torne uma questão, né? Então, na clínica, e aí na clínica das depressões, né? Mas na clínica de maneira geral, a inibição vai aparecer e, diferente do sintoma que ele é cifrado, e portanto ele tem um sentido original escondido, ele tem um sentido que está elidido, que a gente pode de alguma forma reacessar, né? A inibição não, ele é antes até da formação desse sentido, é antes da formação dessa formação patológica, podemos dizer assim, né? Podendo ser também, claro, uma inibição patológica, né? E aí ele prossegue aqui, nesse início, ele vai bem tranquilinho, né? Aquele jeito bem Freud, né? Joga todo o tema, né? Faz uma introdução e faz uma contextualização ali bem ampla para depois ir direto ao ponto que ele quer trabalhar de fato, né? Então, conceitualmente, ele vai trazer lá a inibição como sempre. Aliás, até vai trazer a inibição como sempre sendo ligada a essas funções, né, que ele coloca lá. Função sexual, a nutrição, a locomoção e o trabalho. Na função sexual é muito simples, né? É uma falta de ereção, né? Mas ele coloca já de início a ideia bem freudiana, bem psicanalítica de inibição aqui, né? Que seria justamente o afastamento da libido no início do processo, né? Porque essa libido, e aí a gente tem que estar a par das ideias freudianas até então, né? Essa libido vai causar um desprazer psíquico. Então, aquilo que de certa maneira seria um prazer, né? Lá no real, um prazer físico, psicologicamente é tomado como um perigo, é tomado como um desprazer, né? E aí, a partir desse desprazer, então, é que vai ter a inibição. Quer dizer, já teve alguma coisa ali, a inibição até como uma resposta, né? Para que a gente não chegue no sintoma, né? Então, não chegue no sintoma, não chegue nesse sintoma como formação de compromisso para dar em uma outra coisa, né? Então, ele coloca, né, a impotência psíquica como, né, central aqui, mas ele vai colocar, inclusive, a abreviação do ato, né, que do ponto de vista, né, dependendo de como a gente estiver vendo o sintoma, vai ser um contrassenso, né? Então, a abreviação do ato sexual é justamente para não ter que se haver, e aí lacanianamente isso fica mais, né, mais claro, mais trabalhado ainda, né? Para o sujeito não ter que se haver com essa angústia do gozo, né? Para ele não ter que se haver com a angústia da realização, com a angústia da fruição completa, né? Então, de certa maneira, é que o sujeito, né, gosta muito, né, e aí tem a clínica da masculinidade, a clínica aí da ejaculação precoce, pode ser também uma sensibilidade muito grande, mas por vezes uma tentativa de não ficar cozinhando, ou não ficar curtindo, não ficar se deliciando com essa sensibilidade, né? Com esse prazer, porque mais sensibilidade, então mais prazer, né? Enfim, chega ao orgasmo e acaba com aquela situação um pouco mais cedo. Não por hiperestimulação e hipersensibilidade, mas justamente por uma defesa, ou justamente por uma inibição. Porque falando então sobre isso, né, na clínica da masculinidade, da ejaculação precoce masculina, o que a gente tem, por exemplo, de sintomático, um diagnóstico diferencial que vai dar onde é que está uma coisa, onde é que está outra, né? Ejaculação precoce, todo mundo pode ter, né? Todo homem pode ter, né, está lá há muito tempo sem estimulação, muito tempo sem transar, acaba ficando um caminho para fruição, né? Um caminho para esse prazer um pouco mais encurtado, né? Mas o que vai diferenciar é que quando o sujeito ejacula precocemente, aí a ideia de precoce é que é um problema, né? Mas quando o sujeito ejacula rápido, o que impediria de continuar a transa? Essa é a pergunta fundamental, né? Ah, eu ejaculei rápido e não consegui, né? Mas não consegui o quê, né? Onde é que está pressuposto que uma transa é feito de
uma ejaculação ou um gozo masculino, né? Então, uma transa entre mais de uma pessoa, né? Isso é feito de uma ejaculação ou de um gozo masculino? Ué, tem uma outra pessoa ali, tem, enfim, todo um repertório de sexualidade que pode muito bem ser explorado. E, né, por vezes, quando, né, nos discursos que a gente ouve do sujeito que não se vê como, né, um ejaculador precoce, mas aquele sujeito que vai lá e ejacula 2 vezes, 3 vezes, enfim, que não suprime a transa ou não reduz a transa a isso, né? Não reduz a transa a essa atividade simplesmente, né? Mas como uma coisa ali que pode permanecer. Então, para diferenciar uma coisa da outra, eu acho que fica mais ou menos fácil aí, né? No discurso, né? Quando essa ejaculação precoce entra como um impeditivo de continuar, um impeditivo do encontro, né? E aí você vê que ela está em função de alguma outra coisa, que não só de uma hipersensibilidade, né? Então, acho que isso, né? Ele já vai colocar aqui essa coisa do desprazer psíquico, né? Isso que é bem da inibição, então, de dar uma antecipada na quantidade de angústia e tirar o time de campo, né? Enfim, e que nesse caso, né, pode ser descrito então como uma inibição sintomática, podemos dizer assim, né? Ele até vai dizer de uma ausência de ejaculação aqui também, né? E em tempos atuais também pode ser, né? O sujeito não conseguir chegar ao orgasmo lá por conta disso. Mas em tempos atuais, onde existe, né, os encontros fortuitos, onde existe aí, né, é, a, a- os aplicativos, né, de encontro, essas coisas onde não há tanta intimidade, né, onde muitas relações e muitas experiências sexuais são pontuais, né, no sentido de que aquela dupla, hoje em dia, né, nem só de dupla mais vive a sexualidade, né, mas só aquela dupla que aí é um encontro, né, aí foi bom, não foi bom, não vai se ver mais, não tem o depois, né, não tem, enfim, a repetição, né, que vai fazer a coisa virar uma excelência, né, o casal se encontrar e se encaixar de fato, né, não com a essência de um ou a essência de outro, mas com, né, naquele encontro, naquela dupla, o que funciona bem, o que dá certo, né. Então, por conta disso, essa ideia de uma ausência de ejaculação, né, tem que ser bem pontuada também, né, porque pode ser só uma questão de nervosismo, pode ser, né, pode ser uma questão de medicamento, né? Então tem isso também hoje em dia, né? Muitos medicamentos causam uma estimulação, ia dizer, não natural, né? Uma estimulação artificial, é que não é artificial, né? Mas causam ali uma, uma ereção só fisiológica, né? Isso que eu quero dizer, não psicológica, né? E aí faz com que o sujeito possa fazer qualquer coisa, né? Então, né? Nesse caso da função sexual masculina, ele possa fazer qualquer coisa com ereção, podemos dizer assim, né? Tem até umas piadas que a gente vê por aí, né? O pessoal tem lá as quantidades, né? Não sei exatamente como é que é, mas as quantidades de Tadalafila, né? Que é o novo Viagra, aí de 10, de 15, 20, como todo medicamento, né? E aí o pessoal da comédia dizendo que aí tome e vai lavar uma louça, tome e vai limpar o chão, né? Tome e vai fazer uma coisa assim, né? Porque não necessariamente está imbuído só da função sexual, né? Mas tem ali uma questão fisiológica, orgânica que mantém, né? Ali a ereção. Mas então acho que tem isso também para colocar. Quando ele diz da ausência, né, de ejaculação, também tem clinicamente a gente precisaria investigar isso que tem de fundo, né? Mas ele vai dizer, né, das inibições são claramente renúncias à função. Ué? Tá, apareceu aqui. Renúncias à função, pois essas funções, né, então trariam algum tipo de angústia, né? E aí ele fala bem pouco, né, no finalzinho desse parágrafo ali do feminino, né? Então, na mulher é muito comum, não porque é essencialmente mulher, né, não porque nasceu biologicamente mulher, mas porque foi subjetivada como uma, né, mas porque foi criada, né, com toda aí as, os
os podes e os não podes, né? Todas as possibilidades e as impossibilidades, né? As imposições, né? Enfim, com relação à sexualidade, que aí não é incomum, pode muito bem causar ali um medo, né? Causar ali um medo, né? Ele diz do nojo, mas assim, uma reação psicológica bem desprazerosa, né? Uma reação psicológica de muito mais perigo do que de prazer, né? Muito mais problema do que de resolução de problema, né? Então, falando de uma certa sexualidade feminina, também podemos chegar aqui. Embora hoje em dia a gente já tem também, né, uma sociedade da performance, né? É isso que eu podia falar do masculino, né? Mas uma sociedade da performance vai, de certa maneira, privilegiar então, né, a cena, vai privilegiar muitas outras coisas do que simplesmente o orgasmo, né? Então, às vezes no encontro, nesses encontros fortuitos, não necessariamente a intenção, né, do outro ali, a intenção, nesse caso, né, dizendo da mulher, seria chegar ao orgasmo, mas por vezes dar prazer, ou por vezes estar ali como objeto, né, ou estar ali consumindo um objeto, né, tomando um objeto para si, isso já traria uma carga de gozo, né, interessante e importante para a relação, né. Mas aqui o que ele está dizendo é mais desse medo de alguma coisa que inibe a função, né, de alguma coisa que faz aí nas clínicas todas aí, né, da sexualidade, do sexo em si, né, pode causar dor, pode causar, enfim, né, um desconforto, pode causar muitas coisas aí, né, que vai se entrepor entre a mulher e a relação, a mulher e a sua sexualidade, né. E do ponto de vista aqui também, continuando, né, das funções como um todo, ele vai até colocar os atos obsessivos, né, como ele coloca aqui, ó. Também, grande número de atos obsessivos se revela como precauções e garantias contra a experiência sexual, né? Precauções e garantias contra, sendo de natureza fóbica, portanto, né? Então, aquela coisa que aí é um outro marcador freudiano que para a clínica também é muito importante, né? A gente sempre tem em mente o quanto esses atos obsessivos eles dominam o sujeito e não deixam ele viver e fazer mais nada, e o quanto esses atos obsessivos, eles podem ser, inclusive, preparatórios, né? E aí o exemplo que a gente tem, lembro, um exemplo bem bobo agora, ia dar outro até, mas esse, era o exemplo lá do Kiko, lembra? O Kiko, quando ia fazer alguma coisa, né, ia chutar a bola dele, né, ia, enfim, aquele personagem dos Chaves, né, ele ficava lá, né, fazendo a orelha, não, eu vou, hein, não, eu vou, aí faz assim, aí faz um monte de preparação, né, justamente antes de conseguir. Que o exemplo que eu ia dar era do Rafael Nadal, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Rafael Nadal tem que tirar a cuequinha do bumbum, né? Tira a cueca, ele faz uma coisa na orelha, né? Ele passa tal, para conseguir aí rebater ou para conseguir fazer lá o Rafael Nadal é, eu ia falar um artista aquele artista ixi, meu, como é que chama isso aí? Do tênis, né? Mas o atleta do tênis, né? Aquele atleta do tênis. Então, ele faz toda uma preparação. Esses atos obsessivos, né? Eles podem muito bem servir, né? Para os obsessivos ou para quem ali se assegura nessa lógica, né? Pode muito bem servir como ato de preparação, né? Então, não seria necessariamente, pode até ser visto como sintomático, mas não seria necessariamente indesejado, não trava o sujeito, não é uma questão assim que, né? Inibe completamente o sujeito, mas justamente faz com que ele se prepare, né? E o obsessivo, de maneira geral, né? Que não precisa ser só um obsessivo de carteirinha, assim, estruturalmente, mas toda vez que a gente vai, podemos dizer assim, fazer uma preparação para o outro, toda vez que a gente vai ter alguma coisa importante, né? Ou a gente se defende, diz, não, já sei tudo, tá tudo certo, ou a gente se hiper prepara, né? Então, tenho que fazer mais, tenho que saber isso, tenho que saber aquilo, tenho que correr, né? Se vai correr uma maratona, eu tenho que correr uma maratona e meia para estar preparado, né? Então, isso pode ser a coisa da preparação, né? O que ele está dizendo da inibição é quando isso fica só nisso, né? Então, eu não vou fazer tal coisa porque antes eu tinha que fazer uma outra, ou antes eu tinha que fazer milhares, né? E aí não chega, milhares de coisas, e aí não chega no que estaria prescrito para, né? Não chega na realização, né?
fica ali. Enfim, mais ou menos acho que esses os exemplos aí que a gente tem, né, da função sexual ou dessas funções de gozo, né, que vai estar sempre, né, por ali, né. E aí ele vai descrever, então, ó, progredimos para a compreensão do tema. Notamos que apenas procedimentos bastante diversos são utilizados para perturbar a função. Então, o mero afastamento da libido, a piora no cumprimento da função, a dificultação dessa, graças a condições especiais de modificação pelo desvio para outras metas, né? Esse início que tem que começar por outra coisa, né? A prevenção através de medidas de segurança, isso bem obsessivo, né? Então vamos prevenir que, né? Qualquer coisa aconteça, e aí se a gente quiser prevenir mesmo, né? Assim, levar a sério isso, ferrou, né? Porque, enfim, quantidade de coisas que existem que podem dar errado, a quantidade de variáveis que a gente pode ter alguma noção, né? São imensas, né? Então, a qualquer momento a gente pode se apegar a muitas coisas para não realizar, né? A interrupção mediante o desenvolvimento da angústia, né? Quando o seu começo pode ser, quando o seu começo não pode ser mais impedido. E por fim, uma reação que isso para a gente na clínica é muito importante também, uma reação a posteriori que protesta e busca desfazer o acontecido, se a função foi mesmo realizada. Então, uma vez realizado aquilo, é possível ter um depois ainda que vai desinvestir, pensando na inibição, freudianamente como um desinvestimento, né? Alguma coisa que vai desinvestir o acontecimento, né? Alguma coisa que vai tirar a consciência daquilo, né? E esse 6 aqui é muito importante porque é aqui que vai ter ou a gente vai para a formação de sintoma direto, né? Ou a gente tenta, enfim, ou a gente vai para inibição, né? E aí, em casos de inibição intelectual, né? Lembra a criança, caso clínico básico de criança abusada, né? Criança abusada começa a ir mal na escola, começa a não entender matemática, português, começa a não entender muitas coisas, né? Justamente pode ser por uma função de recalcamento, mas o recalcamento sempre vai retornar, porque lembra, a diferença é que o recalcamento a gente mantém a gente mantém a representação, né, de certa maneira, investida do afeto, aí a gente tira essa representação, né, da consciência, e aí joga ela para o inconsciente, então transforma ela no material inconsciente, mas uma parte do afeto continua jorrando, uma parte do afeto continua pedindo ligação. Então a gente divide a atenção e se ferra, né, cara? Por vezes a gente não se ferra, porque dá certo, né? Mas quando vem para a clínica é quando não dá certo. Então a gente continua com a parte do afeto irrealizado, né? Que aí afeto irrealizado é angústia, né? Continua com uma parte daquele afeto, mas como angústia, e uma parte daquele afeto ligado à representação que vai ser realizado como outra representação lá no consciente, né? Como vai fazer um comércio associativo, vai pedir vazão, vai formar um sonho, um ato falho, alguma coisa que volte por outro lado. Então, a gente divide e agora tem duas frentes de batalha, podemos dizer assim, né? A gente tem que lidar com a formação sintomática, com o retorno do recalcado, porque uma parte foi recalcada, e tem que lidar com o que sobrou da energia que fica ali, então, pedindo passagem, o que fica ali como angústia, né? Significar essa parte do investimento que ficou como pura angústia, né? Isso. E isso vai dar para a gente uma boa noção, se a gente até começar a escutar clinicamente isso, né, na nossa própria análise, às vezes, mas, né, ouvindo os pacientes, onde é que a gente desinveste daquela representação e onde é que a gente joga ela para o recalcado e ela vai voltar como uma outra coisa, né? Então, teria aí dois caminhos pulsionais, né, que o Freud aponta. Uma coisa que sempre é legal ter em mente, né, quando vai ler esse texto, é justamente as pulsões e seus destinos, né? Então, enfim, é isso, um caminho lá que vai desinibir, simplesmente, né, tirar o investimento, e outro que vai tirar o investimento da pulsão, né, e outro que vai tirar o investimento da representação, mas de alguma forma vai voltar, né? Enfim,
Isso é importantíssimo para a gente, né? Para depois que o trauma já está ali em curso, né? O que que a gente vai fazer com ele? Ou depois que a situação, que depois vai ser traumática, né? Uma vez acontecida a situação inevitável, como é que a gente vai manejar isso, né? Na nossa, nas nossas contas aí, no nosso equilíbrio, né? Até energético mesmo e tal. É, hum. Bom, aí ele vai falar da função de nutrição, né? Então, uma falta de vontade de comer devido à retirada da libido, né? E o aumento da vontade de comer também não é raro. E também não é raro. E uma compulsão de comer, o que justifica pelo medo de passar fome, que é pouco estudada. Quer dizer, aqui já é Freud dizendo que a coisa é simples, mas vejam como ele coloca como um saber dado essa de que a inibição da função de nutrição é tirar a fome, né? Beleza, então o sujeito não sente fome, ele fica lá. Claro, essa inibição, e aí vamos lá para as clínicas, então, as clínicas dos transtornos, chamado, né, dos transtornos alimentares, né? Então, numa anorexia grave, por exemplo, né, como se tivesse ali a retirada da vontade de comer, a retirada até de uma vontade tão profunda que chega até essa necessidade, né, conseguir inibir a necessidade da alimentação. Mas a gente sabe que isso é feito, por vezes, em nome da relação com a mãe. Então, né, tem um simbólico, tem uma coisa aí causando essa inibição, né? Então, comer, uma coisa simples, claro que cada caso, né, vai ter que ser aberto, qual é os mecanismos ali, os caminhos, né? Mas se alimentar seria satisfazer a mãe, né? O bebezinho se alimentar e satisfazer a mãe. Então, a mãe fica, nossa, felicíssima, né? Porque a criança tá bem, tá, enfim, a existência do bebezinho, né, tá sendo mantida, mas também, de alguma forma, o bebezinho tá vinculando com ela, né? Então, dá esse lugar para a mãe de que é ela que alimenta, enfim, né? E a anorexia é justamente não dar esse lugar para a mãe, é não realizar a mãe, é não satisfazer a mãe, porque, de alguma forma, o sujeito, né, não quer ser objeto puro da mãe, né? Se recusa em ser objeto. Então, uma inibição da fome, uma inibição dessa função, mas aí por uma questão muito sintomática, por uma questão de uma relação simbólica lá, né? Enfim, quase que muito bem colocada, que obviamente precisa ser trabalhada e elaborada, né? Porque atenta contra a própria ideia da natureza da gente sobreviver, né? A anorexia atenta contra isso, né? E aí a ideia na anorexia da imagem do corpo também tem muito a ver com isso, né? Então, é a imagem do corpo que o outro está vendo, e aí esse outro pode estar instalado já no próprio olhar, né, da pessoa que olha no espelho e se vê gorda, né, ou gordo, se vê com uma imagem deformada, mas porque está olhando não para a imagem real do espelho, está olhando para supostamente o olhar do outro, está olhando para como é que o outro veria aquele corpo, né? Enfim, então tem uma inibição participando muito bem da questão sintomática. Mas o que queria falar nem era exatamente isso, era essa ideia aqui da falta de vontade de comer devido à retirada, aumento da vontade de comer também não é raro. Então, como é que uma inibição pode gerar o aumento da vontade de comer? Né? Para mim é uma dessas coisas, né? Pensar na inibição como retirada tá fácil, né? Mas aí, freudianamente, como é que uma inibição pode ser o aumento da vontade? O Freud até diz isso lá na parte da obsessividade, né? Como uma inibição do não. Olha que maluquice, né? Como uma inibição do não, quero dizer, uma inibição da proibição, né? Então, de alguma forma, não é desejável, de alguma forma, não é desejável, não é socialmente interessante, ou na realidade, né? Na realidade, de fato, ali no ambiente não é interessante fazer essa operação ou resolver a pulsão comendo, e o sujeito vai lá e inibe exatamente essa informação, essa castração, inibe exatamente essa função, né? A função de proibir, a função de
Seria isso, uma inibição da função de inibição, né? Uma inibição da castração, uma inibição do não. E aí o sujeito vai lá e compulsivamente realiza aquilo, compulsivamente realiza o proibido, ou compulsivamente faz o que em uma outra instância, ou, né, falando com outras palavras, ou a partir de um determinado ponto em que o sujeito elabora o seu discurso, ele não vai se reconhecer. Vai dizer, mas por que eu faço isso? Mas eu não quero, mas eu acho que comer demais é ruim. Justamente, aí você inibe o comer demais é ruim, e o comer demais, que seria uma realização, fica lá, né? Mas ainda assim tem um gozo aí, né? De alguma forma, tem uma reequilibração. Provavelmente, esse é o caso em que a inibição acontece justamente para não ter que dar conta de um outro desejo, de um outro sintoma, de uma outra coisa, né? Fica a desinibição da fome, podemos dizer assim, a desinibição da fome acontece, mas em prol de uma outra inibição, né? Então, realiza-se com comer uma coisa que poderia realizar de outra forma, né? Uma coisa que a gente poderia realizar lá no caso do Freud, vai terminar tudo em sexo mesmo, né? Mas por conta dessa coisa da pulsionalidade, da erogeneidade, né? Então, vai não é é, Desoriginalizar. O não originar, deserotizar, talvez isso, mas deserotizar. O, eu ia falar deserogeneizar, é isso. Deserogeneizar, deserotizar uma parte, hipererotizando uma outra. E aí, claro, temos, né, o, consequências sempre, né? Paulo, eu levantei a mão só para não Ah, saber é se... que eu não tô vendo, Ah, não, não, tudo bem, tudo bem. eu tô no Eu texto. só, não, essa parte é interessante. Seria uma restrição da restrição? Uma restrição da restrição. É isso, Entende? né? Uma restrição em restringir, uma restrição em não fazer, né? Então você anula o não e aí só sobra o sim, né? Quase matemática, né? Menos com menos dá mais, não era isso, né? É, De certa é. maneira é. Nossa, Então, é você isso, porque falou, aí se alimentar é uma para ela, recusa. É uma né? recusa. Nossa, eu não tinha É. pensado. Muito legal. Se alimentar é para o outro, e aí o quanto mais eu sou objeto do outro, menos eu sou eu, e é interessante com 2 anos, tá vendo? Não é um bebezinho, né? Porque é isso, talvez essa mãe narcísica esteja deslocada aí no tempo, né? De que uma mãe de um bebê precisa de fato, né? Tomar o seu bebê como seu objeto, protegê-lo, fazer tudo isso. Mas a partir do momento que começa a falar, tem que começa a virar pessoa, né? Começa a virar um sujeito com consciência própria, né? É, e aí, esse E o horror ou essa interessante, recusa, né? a restrição da restrição, que a minha irmã foi obesa, não patológico, né? Mas a vida toda, assim, ela sempre foi gordinha. Uhum. Então, assim, duas reações perante a mesma pessoa, né? Que E isso é interessante. legal você também dizer, né? Quer dizer, diante de uma mesma personalidade, né? Como é que cada sujeito vai encontrar um caminho próprio, né? Vai encontrar um caminho ali. E talvez essa seja justamente até a questão, né? Porque aí comendo, eu realizo o desejo da mãe, né? Não o meu, né? Mas aí é que a conta fica terrível, né? Porque comer é a maior droga que existe, né? Assim, eu tô que todas as drogas a maior parte vão pela boca, né? Então é um baita. Eu acho que assim, é um baita coringa, entendeu? Pra gente voltar ao reconforto, pra gente voltar, né? Pra gente se sentir bem, na verdade, né? E aí, um estado de angústia é uma das primeiras coisas, né? É uma das coisas ali mais. Um remédio, um paliativo mais à mão que se tem, né? Chocolate você pode comprar em qualquer farmácia, um pãozinho, qualquer padaria, né? Essas coisas assim. Mas é isso mesmo, muito interessante, como diante da mesma situação, cada um vai ter uma saída, né? Vai poder. É aí que a gente diz, mesmo inconscientemente, tem um sujeito escolhendo aí, né? Um sujeito escolhendo, que pode ser até o sujeitado da própria escolha, mas é como se tivesse ali, né? Uma escolha. Mas você ia dizer mais alguma coisa, João?
Não, era só isso. A parte que você fala, que, né, eu também já ouvi isso no texto, da a inibição, quando falamos sobre sintomas, começa a inibição como sintoma, não só a Hum, inibição do sintoma, né? Inclusive, quando uma das às vezes, quando a uhum. pessoa vai procurar esse texto, ele nunca lembra da palavra inibição. Ele E vai é, para um caminho de angústia, de sintomas, né, tudo menos inibição. Como assim isso. inibição? Então, e faz sentido, eu concordo com você quanto a isso também. O que chama a atenção, ou quando a gente vai estudar, pelo menos eu também tenho, a angústia. É isso que eu quero saber da angústia. É a angústia, né? A gente fica muito na angústia. Por quê? A angústia, de fato, ela bate no real, né? Ela existe, né? A angústia está aqui, né? A gente vai fervendo a partir dela. E eu acho que faz um sentido lógico, porque a inibição é aquilo que fica ali, né? Ai, deixa ali. A gente não fica no nosso escopo no dia a dia, né? Por isso a ideia do analista tá ali, sabe, pescando quando é que tem uma inibição, quando é que tem uma restrição quanto ao assunto, né? Quando é que aquilo E, é meio desconfortável, né? e tem uma coisa na história do Freud que assim, o Freud, ele era médico, ele não era filósofo. Se ele fosse filósofo, ele não ia ser levado a sério. O fato dele ser médico, quando ele vai trazendo novas palavras falando sobre a psicanálise, É, ele vai cirurgicamente, né, brincando com a palavra cirurgicamente, ele gosta também. ele vai cirurgicamente, ele vai despindo a medicina, falando assim, "Ó, isso aqui não é medicina, isso aqui não dá conta, isso aqui não dá conta." Então você vai misturando, ele vai separando. Então o É. sintoma, até o que ele vai falar sobre sintoma, é super simples, o sintoma na psicanálise, é só pensar, sintomal. Me sinto mal é um sintoma, que interessante. Então, mas aí eu concordo com você. É isso. Mas tem uma parte do sintoma que resolve os nossos problemas, entendeu? Tem uma parte do sintoma que é aquilo que o pessoal acho que é da escola inglesa mesmo, que vem muito dessa coisa da medicina, tem aquela ideia que eu acho muito interessante, que é o sintoma ego-sintônico e o ego-distônico. Já ouvi falar disso, né? O ego-sintônico é justamente o sintoma ego-distônico é exatamente aquele que a gente não reconhece, é o sintoma do infamiliar. É aquele que a gente não reconhece, fala, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Ou o sintoma ego sintônico, né, que está em sintonia com o ego, é aquele sintoma que a gente aceita e fala, não, eu sou assim, entendeu? Eu sou esse. Eu preciso de uma preparação antes de começar o negócio. Eu preciso Eu fazer não, o meu ritualzinho, eu entendeu? não lembro quem falou, mas sintomas de estimação. Sintomas de estimação. E quanto a gente não tem sintoma de estimação, né? E qual é o problema de ter sintomas de estimação? Em partes ele está lá resolvendo o problema. Agora, para a gente, para o sujeito, ele é resolução, né? Aliás, é isso também. O sintoma é, de certa maneira, resolução, né? Mas a parte problemática do sintoma de estimação é que ele está roubando a energia, dizendo assim, né, do nosso ponto de vista, puxando a brasa para nossa sardinha, ele está roubando energia de outros processos, ou ele está mantendo uma formação que justamente impede da formação que formou esse sintoma de aparecer, né? Então, por isso que de vira e mexe o analista ataca o sintoma de estimação e a gente fica fudido quando isso acontece, não é verdade? Ah, meu sintoma, tô aqui faz 40 anos que eu vivo assim, cara. O que que tá querendo questionar isso agora? Isso não é questão. E a ideia é justamente colocar esses sintomas de estimação em questão. Por que que tá esse sintoma e não outro, né? E esse sintoma tá resolvendo o quê? Porque aí o problema às vezes é nessa resolução, né? Que não deixa outras partes serem elaboradas, né? Mas mesmo assim, João, se você for ver mais lá para frente nesse texto, tem uma hora que o Freud ele vai falar. Quer ver? Eu tenho anotado aqui. Eu não precisa ir lá, mas talvez tenha até a página. Mas ele vai falar das três. Ah, sim. É, enfim. Não, mas ele fala das três vertentes, que é o biopsicossocial, né? Ele vai falar de uma vertente puramente biológica, né? Uma vertente filogenética e uma vertente ontogenética, se eu não me engano. Aqui. Porque é isso, aí ele vai nomear, fala, ó, tem uma parte disso que está no biológico, Uhum. mas
Não todo, tem outras partes que não tem nada a ver com biológica, não tá assim. Não é de causa biológica, é de causa psíquica que influencia no biológico, né? Porque pra gente, para discutir com o médico, é isso que a gente precisa sempre saber, né? Ó, existe um psíquico que influencia no biológico, não só um biológico que influencia no psíquico, né? Fala, Cris. Peraí. Eu estava pensando o quanto o sintoma de estimação tem a ver com o ideal de ego. Sim, Sabe, eu pode fiz a ser. ligação, né? Uhum, Porque a gente é. a gente constrói, né? Esse ideal que também a gente constrói de forma biopsicossocial, né? Eu Uhum. construo um ideal, né? E aí, às vezes eu tenho um sintoma, convivo muito bem com ele. Vive muito bem, obrigado. Ele é a resolução, ele não é o problema. Ele é a resolução, não é o problema, porque tem a ver com o ideal de ego que eu construí, né? Eu acho que o problema do distônico e do angustiante é Uhum. quando não bate, né, com o ideal de ego, quando vai Isso. para o ego real, né? Que aí a gente tem angústia, né? Quando eu me deparo com aquilo que não tem a ver com o meu ideal, né? Que Não sou tem a ver com eu e o ideal. Na que eu não quero verdade, que seja. o já está, né, adiantando isso, mas é onde a gente vai chegar, porque o Freud vai dizer exatamente essa ideia de que o que que tem no meio de uma coisa e da outra é o ego. É Uhum, justamente o eu tomando essa resolução ou tomando essa direção, podemos dizer assim, né? uhum, É, e aí você diz de um ego real? Na verdade, o ego é essa instância que nunca é real, né, Cris? Que aí diz a Winnicottiana do self verdadeiro. Não existe um self verdadeiro, Cris. Não, pode, Winnicottianamente faz sentido essa leitura, né? Mas essa ideia de que o self, ele é sempre em contraponto a um outro, né? Então, ele nunca é originalzão, né? Mas tem a possibilidade de fazer um self mais falso ainda, né? Que seria esse, né? Totalmente adaptado, né? Por isso que na psicanálise a gente é completamente contra a adaptação de tudo, né? É um sujeito bem adaptadinho, né? Então, adaptado aos discursos sociais, adaptado a isso, aquilo, enfim, né? Ainda que seja sintomático. Se a gente levar mais a fundo essa ideia do sintoma, tem, né? O trabalho, várias relações sociais marcadas pelo social que a gente tem são relações sintomáticas, né? Que é isso também. Se a gente jogar tudo fora, aí a gente vai virar, então, de novo, né? Vamos virar o ermitão lá, que nem é só ermitão, né? Vamos virar o... Tem um melhor que o ermitão, não sei se vocês lembram, um filme que chama Instinto, que era com o... Lembra aquele dos macacos? Eu não lembro, mas era Instinto. É um professor de antropologia, um professor de, talvez de biologia, alguma coisa assim, americano, filme bom. E aí ele vai para conviver com os gorilas, né? Lá naquelas experiências de gorilas lá na África e tal, e aí ele não quer voltar mais. Ele fala, não, para que voltar, cara? Agora eu tô em sociedade. Agora eu tô numa sociedade justa, né? E aí essa sociedade em que as coisas se resolvem de outra maneira. Aí volta, eu acho que até o Cuba Gooding Jr., que é faz o terapeuta, né? E aí ele volta e aí ele dá a maior lição, filme, né? Ele dá a maior lição de moral no terapeuta, né? Dizendo que, né, o que que ele tirou do, eu lembro que tem bem essa cena, ele faz o cara escrever, escreve aí então, o que que eu tirei de você, né? E aí, bem duro, ele faz o cara escrever lá, o que que ele arrancou do cara, né? É, então, se a gente pensar, várias dessas coisas sociais são sempre, né, sintomáticas. O ponto é até que ponto a gente pode viver com isso, né? Conviver com isso, com menos angústia, né? E mais, né? Vida, porque só menos angústia também não serve, né? Tem que ser menos angústia e mais vida, né? Até que ponto não, né? Claro, Cris. Eu não sei se cabe aqui, mas é o que está, né, vindo. A sessão passada, que não dá certo, que o antidepressivo não dá certo, que o médico trata ela mal, eu estou mais de ano ouvindo isso. Uhum. Ouvindo. Aí na sessão retrasada ela faz assim, eu queria saber se sou eu, que é que acontece, eu não costumo responder, mas não teve jeito, porque quando vem forte, eu já falei.
Aí eu fiz assim, então, quem sabe na sua comunicação? Você está se comunicando, você está se comunicando com o médico, né? Médico e Deus, eles estão lendo assim. Você está falando para o médico que ele está errado o tempo inteiro. Você compara o médico, você discute com o que ele te diz, você está discutindo com Deus. Vai vir uma invertida para você. Então, veja o que você fala para quem você fala, como você fala. Né? De uma certa forma, eu fui didática e respondi. Mas isso resultou tão Uma legal. mãe, né? Ela ficou puta, E aí, viu? puta. Ela ficou a semana toda cozinhando e foi ótimo. E foi Foi ótimo. ótimo. Bom, Foi é ótimo. isso que é importante para a gente analista. Foi ótimo. Então, tá vendo? Ó, é isso que você diz. Ah, eu fui muito didática, muito leve, tal, tal, tal. Aí a primeira coisa que me vem, assim, tá, ela levantou a bola, você podia ter cortado, mas cortado assim, que se pegasse, sabe, pensando no vôlei mesmo, se pegasse ia até arder, né? Mas que com certeza ia ser ponto, né? Mas isso é do ponto de vista ideal, entendeu? Do ponto de vista assim, tá, o sujeito, a analisante corta, o analista levanta a bola, o analista vai lá e corta, porque foi o momento, né, de justamente dizer, sim, é você. Será que sou eu? É você, claro, né? Só Não tinha que, pensado nisso. então, mas por que talvez você não tenha pensado? Tá, um pouco pode ser por falta de de experiência, né, de fazer desse jeito, mas eu ouvindo você, eu acho que por falta assim, se você fizesse isso, seria violento demais, entendeu? Porque você que tá ali conhece ela. Ó. Você dizendo delicadamente, né, botou, e ainda, ó, botou o médico na frente, botou a comunicação, botou um monte de coisas antes de falar, você, né, o jeito que você faz. Ela já ficou puta? Imagine se você tivesse dado uma lapada dessa. Para ela talvez fosse insuportável, entendeu? Ela não ia Para ela ouvir. Ela ia não ia descartar. ouvir. É isso que é Se eu conheço importante. ela ia descartar. Aí ela não ia ouvir, ela ia Não, talvez ela inibir, talvez só fazer uma coisa rebater. que, diante de uma angústia dessa, eu preferia, não, se esse é o tratamento, eu vou me embora fazer massagem, entendeu? Se tratar assim, né? Mas é isso, só o analista, só a dupla é que consegue ter um pouco ali de como é que eu devolvo isso, por que caminhos, com quais palavras. Claro, tem o seu jeito também e tal, né? Mas é isso, se você É fosse porque o redutiva, sintoma tem a né? ver, o sintoma tem a ver com ela estar repetindo sempre que ela é uma coitada perante algo, né? Esse é o sintoma que ela traz, né? Né, Só o que na lugar dela. verdade é ela que provoca aquilo para ter esse resultado, para não dar certo, né? Esse é o sintoma, ela faz exatamente para não dar certo e sair de vítima. Então, esse é o Isso, e sintoma. sair de vítima é o sintoma que aparentemente resolve o conflito, mas não resolve, porque ó, ela tá aí sem viver, entendeu? É essa parte, né, da conta que, né, é bem, bem legal. Vou compartilhar aqui de novo. É que se eu ficar assim, aí aparece, né, a cascata. Então eu deixo só essa. Isso, aí na comida lá, né? O sintoma do vômito, né? Conhecido como uma defesa histérica contra a alimentação, né? Então, aí, sintoma não inibição e a recusa em comer como consequência da angústia, própria desses estados, aliás. Aí ele vai falar própria dos estados psicóticos de delírio de envenenamento. Então, aqui ele não está nem falando da anorexia, né? Ele já está falando do homem dos. É, na verdade, do Schreber, né? Quando o Schreber se recusa a comer, enfim, daquela ideia que, né, no delírio psicótico tem, que a gente pode entender também por uma regressão muito, muito regredida, né? Por uma regressão a esse momento do desenvolvimento em que dependia da mãe, né? E aí, ao invés de recusar, o sujeito projeta, né? Que tem um envenenamento que o outro quer me matar e aí recusa comer, né? Quer dizer, tem toda uma fantasia de perseguição aí, né? É um outro sujeito, né? Da locomoção, né? Ele vai colocar da inibição da locomoção como um sintoma histérico também, muito interessante, né? A locomoção é inibida pela falta de vontade de andar ou pela fraqueza de andar, né?
tá? E em vários histéricos isso vai servir como a paralisia, que ele chama aqui de abasia, né? A abasia é essa falta de não conseguir se locomover, né? Enquanto a afasia é de não conseguir falar, né? Determinada palavra e tal. Então vai ter uma abasia. Justamente ele vai colocar em nome, né? Porque a locomoção permitiria a realização, né? De alguma forma, locomover-se permitiria a realização, né? Isso quando não tem uma inibição, como ele estava dizendo lá no início, quando não tem essa inibição, não só nesse sentido, né? De não se locomover para realizar, ou quando não tem uma inibição, porque a realização é justamente sentir essa parte do corpo, né? Então, sentir da cintura para baixo, né? Então, o sujeito paralisou-se da cintura para baixo. Ué, o que que tem da cintura para baixo, né? O que que fica lá, né? Bem entre as pernas, né? Paralisou as pernas. E o que que fica no meio das pernas, como a gente diz, né? Simbolicamente. Então, esse tipo de abasia também como uma defesa, e aí a gente entra né, já falamos essa palavra algumas vezes, mas interessante como essa ideia da defesa, né, de se defender do mundo, ou se defender do mundo interno, né, se defender do mundo interno, se defender da pulsão, né, do mundo externo não chegando lá, e do mundo interno nem sentindo aquela parte do corpo, né, então ele vai até dizer aqui, né, da inibição do trabalho, mais ou menos nesse sentido, no próximo item aqui, que como um pianista que aí não consegue mais, né, tocar piano, não consegue mais mexer, né, as mãos, ou erra, né, então tem mãos habilidosas, a memória, coordenação motora fina, a memória muscular já está hiper treinada, mas aí algo acontece que o sujeito não consegue mais levar, né, aí a erotização, erogeneização, aquele órgão, aquela coisa, né, justamente inibindo a realização, né? É, e aí ele fala isso, né, de um prazer diminuído, né, no trabalho. Então, o inventário clássico e básico, né, de depressão, né, assim que começa. Ah, tem coisas que você gostava de fazer que agora você não está gostando mais, né? Aí pode ter ali exatamente isso, né? Ou uma pior execução ou manifestações reativas, né? Que na No burnout, a gente tem é, essas formações reativas muito claro, né? Então, o sujeito do burnout é esse que chega no trabalho, ele desmaia, chega no trabalho, ele vomita, né? Ou não consegue ficar lá, ou tem alguma coisa ali que, de fato, né, fica, enfim, trazendo à tona uma angústia insuportável, né? Quer dizer, aí o sujeito precisa de uma sintomatização, né, desse tamanho para conseguir dizer, eu acho que eu não estou a fim de ir, ou eu acho que esse trabalho não está me fazendo bem, né? Mas, voltamos a dizer, né, pode ser diretamente com o trabalho ou pode ser de alguma coisa associada ao trabalho, né? Então, né, um apaixonamento, um amor não correspondido no trabalho pode muito bem fazer com que o sujeito goste menos, ou fique cansado, ou fique angustiado quando vai trabalhar, né? Ou uma situação pode ser traumática também, né? De tomar lá uma bronca desmedida do chefe, né? Ser injustiçado no trabalho pode também causar algum tipo dessas manifestações reativas, né? Mas quer dizer, a gente já está, e a gente está falando todo o tempo aqui, da defesa, né? Da ideia de se defender do mundo externo e se defender do mundo interno, né? Paulo, E, hum, estou aqui pensando no Burnout, que você trouxe agora do trabalho. Aí é uma questão. Eu estou tentando encaixar conceitos. Eu estava lendo agora aquele japonês ou chinês, o Byung, Sociedade do Cansaço, onde ele Sociedade do traz Cansaço. a sociedade positiva, né? E aí ele vai falando sobre as depressões, as fobias, o burnout. E aí, agora, Freud, né, a gente está falando de inibição e sintoma. Então, eu estou tentando ver como que eu faço esses links. Uhum. A gente pensa no burnout como uma reação de defesa, até aí. Se eu pensar numa reação de defesa, mas aí eu estou numa inibição ou no sintoma? Então, não só, né, uma reação de defesa.
não o burnout como um todo, porque pode, de fato, ter ali uma extenuação, né? De fato, pode ser um trabalho extenuante, é isso, né? Um trabalho muito cansativo, né? Trabalhar muito e trabalhar muito cansativamente, mas aí, para resolver, é que teriam essas formações sintomáticas. Então, não é que eu não vou, porque aquele lugar é uma porcaria. Eu não vou porque eu não estou conseguindo, eu tenho piriri quando eu chego lá, sabe? Eu tenho piriri, estou com piriri, então eu não vou poder ir, né? Eu tive burnout, não, eu me Então, aposentei é isso, porque como estava uma... em burnout completo, né? Tudo bem, eu sei o que a gente sente, eu sei. Eu só estou pensando agora se isso é uma inibição. Eu entendo como uma defesa em algo que está fazendo muito mal, ok. Uma Uhum. defesa até social, dessa sociedade positiva do cansaço também, entendo. Mas eu estou agora pensando em inibição e sintoma. Onde entra o Uhum. burnout? Ou não entra? É isso que eu estou. Então, as duas coisas, porque é isso que o Freud fala. O sintoma, uma inibição pode ser sintomática, uma inibição pode conter um sintoma, mas não é à toa que vem os três ali juntos, né? E ele vai trabalhando ao longo do texto a inter-relação entre esses três. Porque o que a gente pode ver bem freudianamente de base é assim, mas por que você não pode dizer não? Entendeu? Então, uma inibição, porque aí tem um grande outro ali dizendo você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que ler esse, você tem que ler aquele, você tem que saber essa série, você tem que transar feito um ator, uma atriz pornô, você tem que jogar beach tênis feito um João, que é um profissional, você tem que correr feito um atleta, você vai na academia, os caras não perguntam o que você faz da vida, você vai na academia, seu objetivo para eles é pegar o peso de um halterofilista, né? E aí eles vão dizer, ó, essa mulher, mas eu sou moça delicada. Não, essa mulher aqui, né, ela pega tantos quilos de peso, então você tem que pegar também, né? E isso tudo vai, de certa maneira, impedir o sujeito de inibir esse não, isso não é para mim, né? Então tem uma base inibitória de não, eu não vou nesse lugar, não está me fazendo bem, para que aí tenha um segundo momento de uma formação sintomática desse nível, né? No nível profundo corporal, né? Porque, de fato, desorganiza o corpo, né? Chega a desorganizar o corpo, não é, né? Não é não só desorganiza psiquicamente, né? Mas vai lá no real do corpo, né? Então, acho que as duas coisas tem uma inibição em você dar um passo para trás antes, né? Por que você não pode sair antes de estar ruim para você? Né? Porque você não pode falar, opa, peraí, esse caminho vai dar lá. Então, alguma coisa inibe de que você não se lance na fogueira, mas aí depois que você se lançou, vem as formações reativas, né? E isso é legal porque, ó, tá vendo? A gente tá falando dessa inibição, então essa inibição como uma defesa, mas não em nome do isso, né? Não em nome do sujeito próprio, em nome do sujeito próprio, porque é para manter ele vivo dentro de uma sociedade que espera tais coisas, né? Então, em nome desse super-eu, né? Em nome dessa coisa, quer dizer, que é onde eu gostaria de chegar com a gente hoje, que então, quem é o responsável? Quem é o agente, a instância responsável pela inibição? Ozempic. Ozempic. Inibe a nossa fome. Então, é eficaz por causa disso também, vai lá na fonte, né? Não tem que pesar. Então, a inibição está ali, né? Ó, na formação. E, né, essa coisa da defesa, porque é o eu, né? Essa é a ideia, né? É uma ação, quem que é o agente, quem que é a instância, quem é que faz essa conta, quem é que fala, opa, inibe, opa, agora sintomatiza, né? Opa, recalca, né? E o Freud vai colocar aqui nesse justamente como o eu, né? Então, é o eu que faz isso, é uma responsabilidade, podemos dizer assim, uma atribuição, né, do eu fazer essa conta e esse gerenciamento, né? Que é o que ele vai colocar aqui ao final, né? As inibições neuróticas, em razão de uma. Não é aqui. Ah, tá. O eu. O eu renuncia a estas funções que lhe cabem, para não ter que efetuar uma nova repressão. Tá? Ele já está falando até de um desdobramento, né? Mas quem está aqui no primeiro plano é o eu. Aqui para baixo, ele vai falar
da inibição também, claramente como estando a serviço da autopunição, né? Então, por que que o sujeito não pode ter o carro que ele queria, né? Porque ele tem que se punir. Então, ele deseja, mantém-se desejante, mas ele inibe, de alguma forma, esse desejo, porque tem uma outra coisa maior, que seria a punição, né? Então, um gozo de punição faz com que ele não realize esse desejo, mas continua pensando, ai, como seria bom, né? Dá até para pensar isso aí eu sou a coitadinha, né? Eu sou apanho, não tem lugar para mim no mundo, né? Mas com isso eu não preciso me haver com essa realização, né? Um caso muito interessante que a Maíra trouxe com relação a isso mesmo, até, né? Que a Maíra trouxe esses dias na supervisão lá da noite, foi lá no hospital, uma paciente que está lá há algum tempo, teve um procedimento, não se sabe exatamente, né, não soubemos qual foi o procedimento, mas uma cirurgia na coluna, e aí ela ficou paraplégica, né? Eu não sei se já tinha essa possibilidade antes ou não, mas o fato é que ela ficou paraplégica, e aí ela dá entrada no hospital quase que semanalmente, porque ela quer saber dos médicos se ela vai voltar a andar ou não vai voltar a andar. E ela fica numa angústia, ela quer saber como é que vai ser o tratamento dela. Só que o problema é que os médicos já fizeram, inclusive por escrito, com a família, já fizeram reuniões, já fizeram de tudo para explicar para ela que, infelizmente, é irreversível, ela não vai voltar a andar, né? Ela ficou paraplégica, né? Em decorrência disso. E aí, né, eu lembrei, enfim, ela simplesmente suprime essa informação, ela simplesmente subtrai essa informação. Por quê? Botar a culpa no médico, botar a culpa na equipe, botar a culpa no outro é menos angustiante, ainda que ela vá brigar toda semana no hospital, que a vida dela virou só isso, é menos angustiante do que para ela elaborar aqui como é que vai ser a minha vida agora sem, né, andar, né? E aí, psicologicamente, qual é a ideia? Sem andar não é sem se locomover, né? Ela pode não andar com as pernas, mas ela pode muito bem se locomover. Tem vários meios para ela se locomover, inclusive como ela chega até o hospital, né? Agora, andar com as pernas, né? Enfim, não vai conseguir mais, né? Essa realização ela não vai ter. Mas talvez seja até uma questão na posição da vida, né? Porque aí ela vai ter que realizar essa, esse trabalho, realizar enfim, esse trabalho mesmo, realizar tudo isso, realizar-se sendo cadeirante, né? Realizar-se não andando, né? E isso, enfim, talvez esteja batendo na realização dela, né? Realizar não é com ela, né? Nesse sentido de gozar, né? Não seria um gozo horroroso, né? Mas tem um eu aí, né? De certa maneira, dizendo, olha, inibe, né? E a gente dá outro jeito. E aí isso volta, né? E, enfim, de certa maneira, fica travado, né? Nesse caso, está parado nisso, né? Mas o quanto isso não está, não isso exatamente, mas o quanto essa inibição não está a serviço da autopunição, e na obsessividade isso fica muito claro, né? E o que ele diz mais aqui, ó, o eu não pode fazer certas coisas, pois lhe traria vantagens e êxitos, né? Então, de alguma forma, o superego lhe proíbe. Então, o eu renuncia também a essas realizações, para não entrar em conflito com o supereu. As inibições mais gerais do eu obedecem outro mecanismo, né? Que ele vai dizer quando o eu é solicitado, né? E aí o eu se empobrece, que seria esse o caso aí dessa paciente, né? Quando o eu é solicitado vamos elaborar isso, esse eu se empobrece, que talvez até seja o exemplo da Cris, né? Se a Cris tivesse dado o ultimato dela e falado, não, o problema é o eu, o problema é o seu eu, né? Quer dizer, o problema é você, de fato, você tem razão. Agora, não é o fim da linha, né? Se o problema é você, você tem que trabalhar esse eu aí, então, você tem que trabalhar essa concepção, tem que trabalhar, né? Tem que elaborar, tem que continuar. Essa seria a ideia das construções em análise e do próprio processo de elaboração, né? Teria que construir, né, saídas, teria que construir, enfim, lacanianamente a gente dizia, né, acessar novos significantes ou novos significados dentro do mesmo significante, né, construir isso agora, de uma outra forma, só que a vida já está andando, né, que a gente dá também essa ideia de trocar o pneu com o carro andando, né.
Em partes teria que, essa seria uma outra saída, né? Mas olha como textualmente, até como, quantas vezes o Freud vai falar aqui do eu, né? O eu isso, o eu aquilo, né? Sobre as inibições, podemos dizer, concluindo, que são então as limitações das funções do eu, por precaução devido ao empobrecimento de energia, né? Agora é fácil perceber que a inibição e o sintoma se distinguem um do outro. O sintoma já não pode ser descrito como um processo que ocorre dentro do eu, ou que age sobre ele. E é aqui que eu queria chegar. Enquanto a inibição ocorre como uma resolução ou uma conta, né? Uma resolução ou uma conta a partir do eu, e aí a gente pensando esse eu como sede da consciência também, né? O eu, o Freud vai dizer lá no eu e no isso, que acho que é antes, né? O eu, o ego, né, no Freud, o eu não é todo consciente, ele tem uma parte inconsciente. Mas aqui, olha quantas vezes ele vai bater nessa tecla dessa consciência do mundo, essa consciência de si, que vai fazer uma conta ali e preferir ir não. Lembra do caso que eu gosto, é meu caso? O livro que eu gosto também muito lá do Herman Melville, o escrivão, Bartleby, né? Não sei se eu já falei dele aqui também. Mas tem é só pegar lá, Bartleby, o escrivão. Eu vi a Denise Stocklus, eu falei que eu falei da Denise Stocklus, né? Eu vi a Denise Stocklus fazendo isso, que você pode ver lá que ela é fantástica, né? Ela fazendo esse texto, né? Então, tudo que pede para ele, ele preferiria não. Ah, eu preferiria não, eu preferiria não, eu preferia. E aí ele vai conscientemente se retirando. Ao passo que o sintoma é esse que vai ter, então, muitas formações, muitos agentes, ou vai ter uma outra via ali, que é essa via, então, essa via do inconsciente, né? É o inconsciente atuando, ou o inconsciente não aguentando isso e vazando um pouco para a consciência, né? Então, esse eu consciente é o agente da inibição. Isso que a gente pode aprender com Freud definitivamente, né? Então, quem é que está inibindo, né? De onde é que está vindo a inibição do sujeito, né? Do eu, né? E aí sim, do eu. E aí, por que o sujeito está inibindo? Para não doer, né? Para não doer, porque tem um processo ali, ou seja, uma certa defesa contra a angústia, né? Uma certa defesa contra a angústia. Mas ele vai avançar, para a gente não ficar nisso, ficar com essa ideia errada, depois a gente volta, né, nos próximos. Ele vai avançar mais ainda e dizer que esse eu, safadinho, ele vai, por vezes, quando ele vai falar do sintoma, esse eu vai, por vezes, dar um sinal de angústia. O eu vai dizer, olha, vai doer, olha, aqui não, olha, aqui vai ser, né? Vai ser gostoso demais, né? Aqui vai ser tão bom que é capaz de você sumir, né? Porque aí tem isso também. Lembra, quando o sujeito goza muito, né? Quando isso ele frui livremente e goza, o eu não participa, né? O eu ele fica só assistindo o que acontece, né? Tem um outro filme que, se eu não me engano, se chama Império dos Desejos. Império do Desejo, lembra, Cris? Império do Desejo você deve lembrar, que é Império do Desejo, em que o Império do Prazer, do Desejo ou do Prazer. Império, eu vou procurar depois, eu posso mandar. Mas tem uma cena, e eu acho que tem uma outra cena do Woody Allen também que faz muito isso, né? Mas tem uma cena, então, o sujeito tá lá, né? Pura fruição, e tem uma cena em que ele desliga do corpo, né? Aí no Woody Allen fica muito claro. O Woody Allen, ele tá transando, aí ele sai da cama, senta na poltrona, e ele fica assistindo ele transar da poltrona e pensando, olha isso, olha, o outro fez aquilo, olha, eu fiz aquilo. E ele vai filosofando, entendeu? Bem aquele estilo Woody Allen, né? Ele vai filosofando, né? Quer dizer, quando a gente está nesse processo de um gozo máximo, né, e aí a transa como esse exemplo, não tem um eu, não tem ali a coisa da, não tem, né, a gente goza melhor se não tiver, né, pensando assim. Não está incluído as regras sociais, não está incluído toda uma parte da consciência ali, né, quer dizer, esse eu safadinho é que vai dizer para o outro, não me desliga não, não me apaga não, não me suprime não, não esquece da regra não, né? Ele é que vai ficar ali o tempo inteiro tentando se impor, enfim, se fazer, né, presente e tal, né? Então o que tem é
na inibição que tem de diferente da angústia é esse eu, né? Um pouco mais consciente. Mas, para a gente não perder isso, o Freud vai dizer mais para frente lá que, justamente porque, então, isso vai resultar por conta de uma possível angústia, o eu se defende inibindo. Mas ele vai dizer que o eu também, por conta é, por conta de uma realização ou por conta de uma outra coisa, ele vai lançar um sinal de angústia para que aconteça o recalcamento. Quer dizer, um recalcamento por via de evitar o transbordamento ou recalcamento por via de evitar a angústia. E aí, o que o Freud vai dizer é que o eu lança um sinal de angústia para que o isso, ou para que o supereu, barre aquilo e não deixe passar. E aí vai ter a formação de sintomática, né? Então, a formação sintomática como disparada por um eu que vai dar um sinalzinho de angústia, que o Freud coloca lá, né? Ele vai mais para frente, ele vai, falando da angústia, ele vai ter as três instâncias. Ele vai ter três possibilidades lá, né? Três nominhos que ele dá para angústia, né? Uma angústia real, uma real angst, né? Uma automática, angústia, que é uma angústia automática, que é exatamente aquilo que o Lacan coloca como o autômaton, né? Lá para frente, quando ele vai dizer da repetição, quando ele diz do autômaton, é isso, uma angústia automática, que é aquela do trauma de guerra, né? Eu não quero sonhar com isso, mas vivo sonhando, né? E um sinal de angústia, uma angst signal, que é exatamente esse aí que a gente está falando, né? Então, o eu lança um sinal de angústia para que o isso faça o recalcamento. Então, conscientemente, um sinal de angústia fala, tá angustiante ou tá sendo ruim, não só vai ser, né? Mas ele já diz que é ruim, e aí existe uma outra formação, né? É isso, basicamente, né? Fala, Cris. Eu não sei se eu viajei ou não, mas quando você falou, do gozo, né, do apagar, né, o eu, Uhum. E esquece as regras e se permitir ter prazer. Quando a gente fala isso, a gente pode linkar com uma resolução legal do narcisismo primário ou um medo de voltar a ter emoções conflituosas lá no narcisismo primário, ou eu estou viajando agora? Não, faz todo sentido, porque pensando assim, é nesse nível que tá operando, né? Quer dizer, já tem ali, gozo, a gente nesse sujeito, né? A gente aprende esse gozar no seio da mãe, onde eu estou no narcisismo primário, só existe eu, o meu prazer e a forma como eu sinto. Então, eu posso fazer esse link. Então, isso como uma resolução interessante desse narcisismo primário faz todo sentido, né? Porque lembra né, o narcisismo primário, estamos no processo primário, né? Que é o princípio do prazer. Lembra que o Freud diz, o princípio da realidade, ele não é uma outra lógica, mas ele é uma lógica que meio que possibilita o princípio de prazer continuar existindo, né? É uma adaptação, literalmente ele fala da adaptação, né? Faz todo sentido, né? Como, então, o sujeito adaptar-se, então, sem sentir angústia, porque aí o que seria aí a ideia de abrir, né? Mas o que é angustiante disso, né? Por que é angustiante? Aí vai para o outro, vai dessas coisas. Sem colocar-se em perigo, né? Mas ao mesmo tempo sem precisar se defender com tanta angústia, quer dizer, assumindo um pouco da angústia. Ou, nesse caso que você diz da mãe, que o Freud fala disso depois também, mas para mim, acho que nesse texto, enfim, que lacanianamente a gente não fala tanto disso, né? Eu sinto falta, né, do discurso lacaniano de falar disso, mas é porque ele pressupõe que o Freud já disse, né? Mas a gente assumir a ambivalência, entendeu? Uma parte da angústia é a gente assumir que a gente ama, odeia os objetos, né? Ou a gente odeia amar, ou a gente ama odiar, né? Ama, odiar, tá, já seria um pouco mais sintomático, né? Mas a gente ama, odeia, de que é o mesmo objeto, de que é isso que a gente, numa lógica aí
euóica, né? Nessa lógica do que existe uma unidade, de que existe um indivíduo, de que existe uma lógica, lógica, né? De que existe uma lógica racional, a gente não consegue contrapor, né? Amor e ódio. A gente não consegue contrapor o objeto odiado com o objeto amado, né? Ou é um ou outro, né? E até eu mesmo, né? Eu sou todo bom ou eu sou meio bom e meio ruim, né? Claro, né, no ponto de vista empresarial aí na modéstia, todo mundo tem defeito, né? Mas a gente não leva tão a sério assim os nossos defeitos no dia a dia, a não ser na análise, porque são aqueles que nos paralisam, são aqueles que causam, né, muito mal-estar. Mas é um defeitinho que eu, sei lá, né? Meu defeito é ser muito sincero, sabe aquelas coisas de RH, né? Não, a gente não vai. Eu sou ótimo, eu sou bom, Feito é né? amar demais. Hã? Meu defeito Ah, é amar demais, né? É, né? Essas coisas assim, vai falar isso pra namorada nova, né? Eu amo demais, sou muito apegado às pessoas. O problema não é que eu amo demais, o problema é que no apaixonamento tem um encontro narcísico, e se eu sou um que amo demais, eu pressuponho o mínimo que o outro faça isso também. Pode não ser demais, mas pode ser me amar bem como eu me sinto amado, né? E aí que começa a dar problema, né? Mas é muito interessante, porque a gente está É, nesse espaço, né, de elaboração entre o narcisismo primário e o secundário, né? Nesse tipo de resolução, né? Já tem um eu ali, né, formadinho, mas um eu que ainda não sabe viver no mundo, né? Um eu que ainda se ferra muito, né? na questão da ambivalência de amor e ódio, né? É, quando você está falando, né? Te amo, espero ser amado né, na mesma intensidade. Se a gente lembrar da ambivalência, esse mesmo meu amor virará em ódio. Aham, né? Essa é a Mesmo questão. virará em ódio. É. Exatamente. E aí, quando Né? começa a Se você não me relação, amar nessa intensidade, eu vou te odiar nessa intensidade. sim, É isso, né? Então, acho que sim, não é viagem, não. É uma viagem, mas é uma viagem super válida. De que é desse nível que estamos falando, dessa parte do desenvolvimento, dessas questões, desses impasses, né? Que ainda estão aqui, mas que são lá, né? Pensando na profundidade da nossa formação, né? Do princípio da criança, né? É simplesmente isso, né? Mas eu queria, né, frisar isso, de que existe então esse eu já meio consciente que lança um sinal, né? Quer dizer, safadamente a gente não só sintomatiza, a gente não se angustia, não tem essas coisas, porque, né, é tudo coisa do isso, é tudo coisa inconsciente. Não, tem não quero falar sobre isso, muito consciente, entendeu? Muito consciente, né? Muito, enfim, talvez não tão consciente, ou talvez o sujeito não consiga ligar isso com a consequência ruim depois, né? Mas muito consciente, né? Enfim, resolução, esse encaminhamento da pulsão, né? esse exemplo que você trouxe da cadeirante, nossa, me fez também entender algumas coisas que eu não estava conseguindo entender, que é o quanto você inibe informações para não ter que haver com uma outra. Não, foi bem legal, Sim, sim. bem legal. Não só para não ter que servir com aquela, mas o que aquela significa, né? É. Então, e aí o quanto isso não está na ordem do dia da clínica, né? De que tem várias coisas que é isso, né? Nem tudo é sintoma, porque a primeira coisa que a gente, né, quer saber é isso, né? Do sujeito, inclusive, onde é que está o sintoma? Onde é que está o conflito? Onde é que está, né? E aí, quais batalhas você anda aí, né? Em quais batalhas você anda se perdendo, né? Podemos dizer assim, né? Porque as batalhas ganhas a gente nem leva, nem traz para análise, né? Mas quais batalhas você anda perdendo? E aí está dizendo de uma coisa anterior, assim, né? De quais batalhas você não anda entrando, né? Que aí, porra, ferra, né? Que o superego tá lá dizendo que você tem que, né? O superego tá lá dizendo, para você ser um sujeito bom, você tem que entrar em batalhas, né? E quais batalhas você anda não querendo, né? Não querendo entrar. Tá, muitas, né? A gente se resolve. O problema são aquelas que não dá para não, né? Não dá para não
entrar, que não, aquelas questões que não dá para não responder, né? Isso, né? Isso, em nome de quê, né? A gente não está entrando nessas batalhas, em nome de quê a gente está deixando de brigar, né? E é isso, brigar pelo desejo. E aí, por uma coisa infantil, bem simples, né? Ó, o Gilzinho, né? Meu filho Gil vai fazer 4 agora. E ele lança uma pérola atrás da outra, né? Uma pérola atrás da outra. O Caetano tem Mas, quanto? hã? O Caetano Caetano tem tem 8. 8. O Caetano tem 8, aí já tá na latência, podemos dizer assim, mais ou menos, né? Mas o Gil veio com essa de. Ele não queria jogar um certo jogo comigo lá, né? De vez em quando, no final de semana, joga videogame, essas coisas assim, né? Aí ele não queria jogar aquele jogo, porque naquele jogo eu era muito bom e ganhava dele, porque aí tem os outros que ele ganha de mim, né? Ou é assim, tem os outros que essa diferença de idade não faz diferença e ganha quem conseguir performar melhor ali, né? Mas tem uns que não, que aí eu sempre ganho dele. E aí ele não ia jogar porque ele ia perder, né? Como é que é isso, então? Né? E é isso que a gente faz na vida. Que criança besta é essa que vai querer entrar num jogo em que ela vai perder, né? Só que aí, nesse caso, né, sempre tem um adulto ali dizendo, não, vai. Não, o importante é competir, não, o importante é isso, o importante é aquilo, né? E não, de princípio, se a gente souber, se a gente conscientemente fizer a conta, a gente preferiria não, né? Como diz o Bartleby, preferiria não, né? Quer dizer, tem uma preferência, tem uma escolha, uma escolha, né? E no caso da inibição intelectual, pensando aí já essa inibição ligada ao sintoma, né? Mas na inibição puramente intelectual, como essa aí das crianças que estão em abuso, né? Das crianças que estão sofrendo violência doméstica, né? E aí violência doméstica pode ser apanhar mesmo, pode ser só violência, né? Muita violência verbal, os pais brigando, né? Os pais não precisam espancar a criança, mas os pais brigando, né? Discutindo muito alto, muito forte perto da criança é uma violência doméstica também, né? São violências no lar, né? O quanto essa criança não pode saber das coisas, né? Não pode saber do que está acontecendo, não pode saber da vida adulta, não pode saber de tudo isso. E, por associação, vai inibindo, né, o saber, né? Vai inibindo o significante todo, né? Que é o básico lá da inibição intelectual. Por que você não pode saber, né? Então, no caso da violência, ou no caso da sexualidade também, né? Por que não pode saber? Por que isso não pode? Então a criança tá lá, mete o dedo em tudo quanto é buraco. No nariz, aí ela quer bota a mão no genital, aí não pode, né? Você pode pôr a mão no cocô do cachorro e enfiar no olho, que o adulto fica lá, é criança. Agora, enfiou o dedo no fiofó, né? Aí já não, aí não pode. Aí não. Por que não pode saber sobre isso, né? Então, na sexualidade, talvez tenha, na sexualidade pegando essas partes do corpo, né? Talvez tenha aí mesmo um cumprimento de regras, né, de que eu não posso saber disso, ou isso não é para criança, né? Enfim, tá lá nessa base, né, nesse aí, né, o Gilzinho, se eu vou perder, para que eu vou entrar nessa batalha, né? Se eu vou perder, para que eu vou lá? Isso não é diversão, né? Né? É o que o pessoal fala muito, né? Enfim, o Freud não fala tanto, mas, né? Vai falar de inibição, eu já vi o pessoal fala muito dessa coisa de, se eu posso tomar um fora, né? Por que eu vou lá pedir para ficar com o outro, né? Por que eu vou, enfim, de alguma forma me expor dizendo gosto de você, né? Se eu vou tomar um fora é melhor ou não, mas aí, né? Tem um eu aí para ser preservado, né? Fala, Cris. No curso de depressão e melancolia, que vai até outubro, a Maria Rita Kel, eu nunca imaginei isso também mudou alguns paradigmas. Que o Júlio César Nascimento coloca o depressivo em cima da Maria Rita Kel como um covarde. Ele é aquele que coisa do Lacan desiste. também. Nossa, eu fiquei, uau, é aquele que desiste. Por que eu vou? Por que eu vou? Por que eu vou? E aí a correlação de um bebê, né, que teve tudo da mãe antes de desejar. Uhum. Né? Eu achei... Tédio, né? Pode ser? Uhum. O exagero do que você está trazendo agora, né? Que aí você trouxe de uma criança numa competição que é isso mesmo. Vou jogar para quê? Você vai ganhar.
Faz parte da infância isso, né? né? Bom, O que eu sim, quero é ganhar, eu quero ganhar de você, sim. né? Né? Mas se a gente levar na consequência bem extrema, e eu Hum. nunca tinha Então, pensado. tem essa coisa do covarde, seria esse movimento inibitório do eu mesmo, né? Porque é isso que fica ali. Mas talvez você, né, até outubro vai chegar lá também, mas a Maria Rita Raquel também vai colocando outras coisas, né, enfim, outras funções, podemos dizer assim, que vão ficando prejudicadas, né, a coisa da temporalidade, né, principalmente ela coloca, né, da noção de tempo e tal, que acaba ficando muito prejudicada também, né, então não é só ir lá e lutar, né? Não é só ir lá e brigar, né? Mas tem toda uma construção aí desse eu falando, tá, eu posso perder, né? Eu posso perder, eu posso ir lá e posso perder, posso jogar e de novo vou perder, né? Tudo bem, né? Lido com essa angústia, né? Posso não conseguir, né? Tudo bem, lido com essa angústia. E socialmente a gente resolve, né? O não você já tem. Ah, por que que inventaram isso e por que que a gente fala tanto, né? Porque a gente não queria ter o não, né? Não é isso. Por que que o não você já tem? Ficou aqui com o meu não, então, né? Do que ir lá, né? Tentar, né? Que é isso que essa linha aí social, né? Esse discurso social tenta nos impelir, né? Não ficar, né? Ir lá e brigar, porque o não você já tá com ele, né? Mas ir lá e tomar um não na cara, tomar um fora na cara, né? Só quem já foi jovem e quis, né? Alguma coisa com alguém já tomou um fora, né? Porque é isso também. Uma experiência universal, né? Não tem quem não. E se tem alguém que não teve essa experiência, que dó dessa pessoa, né? Pensando igual esse filho que ganhou tudo antes de pedir, né? Que dó dessa pessoa que ainda não tomou um fora na vida, né? Porque a vida né? A vida amorosa começa assim, né? Sempre começa com fora, né? Pensando edipicamente, com certeza. Quando não acontece é uma tragédia, né? Edipicamente começou com fora. Mamãe disse que não, que ela queria outra coisa, né? Então é isso, da inibição, né? Ele vai avançar depois lá pela angústia, por mais coisas, mas para já colocar bem certinho, né? Onde é que está a inibição e qual é a fonte, que é isso que ele diz lá, né? A fonte da inibição e do sintoma são diferentes. A fonte do sintoma, como a clássica, né? Aliança de compromisso inconsciente, que vai ter um substituto, como o substituto do gozo, né? Como o substituto da realização, e a a inibição como provinda do eu, como a evitação de tudo isso, né? Uma ideia de evitar, de não lidar, de não entrar em conflito, né? Ou até, como ele diz, por conta de safadamente, que é isso que eu queria frisar, safadamente o eu vai lá e joga uma angustiazinha, que aí já sai do campo da inibição, né? Joga uma angustiazinha dizendo, ó, aqui vai ter perigo, hein? Que é para o sujeito ir recalcar, né? Quer dizer, conscientemente ou no campo do eu, jogando uma angústia ou martelando uma angústia para que haja o recalcamento, né? Terrível isso, né? Pensar que o recalcamento, então, não se arranja sozinho e o sujeito fica lá, ó, coitado, meu sintoma, não. Porra, eu participei da formação do meu sintoma ativamente, né? Não é à toa que ele é meu, posso chamar de meu mesmo, né? Que é uma construção singular, que acho que é isso que podemos ter também, né? Ah, tá, do ponto de vista genérico, né, tudo isso, mas aí do singular é com o sentido, o significado, os significantes, né? Quais para onde esse sujeito vai se remeter, né, na regressão dele, na história de vida que vai trazê-lo a tomar essa resolução de inibição, né? Então não é simplesmente inibiu porque quis, né? Tem uma história do porquê quis fazer isso, né? É isso, então, Muito bom, Paulo. certo? Legal?